Bom dia, pessoal. Aula 15, 18/11. Então, vamos fazer uma passagem aqui de algumas coisas que nós vimos no curso até agora. Estão vindo direitinho e vendo? Sim. Positivo, professor. Ok, estivemos na aula 1, com a aula introdutória, né? Então, o que nós colocamos lá, que o objetivo era adquirir conhecimentos básicos de epidemiologia, visando a análise crítica da literatura, desenvolvimento de pesquisa com delineamento baseado em estudos epidemiológicos, né? Tanto intervenção como observacionais. Muito bem, transferência do que aprenderam para as práticas de saúde, considerando o risco de vieses e significado dos resultados. Ok? Esses objetivos aí, como é que vocês analisam o aprendizado de vocês? Acho que a disciplina atingiu os objetivos, o professor enriqueceu o conhecimento. É uma construção, né? Eu acho que talvez abrir a mente para outras questões que a gente vai continuar desenvolvendo ao longo da pós. Os demais não conseguem. Eu acredito também, professor, quando a gente aprende a fazer análise estatística, fica muito mais fácil entender o resultado. Porque nas matérias anteriores a gente vê o artigo, vê a interpretação, mas acho que quando a gente entende de fato como que chega naquilo dali, fica muito mais fácil entender todo o significado dos resultados que estão sendo postos na literatura. Eu ia colocar isso, professor, que o aspecto prático, ele, com o uso do R, torna a compreensão um pouco mais facilitada, né? Por compreendermos o processo todo, né? Eu também, assim, eu acho que o R, eu tive muita dificuldade no início de lidar com ele, mas depois que eu comecei a pegar um pouquinho, eu gostei bastante, assim, porque quando você vê como você chega aos dados, né? Eu acho que dá para você entender muito mais, assim. E a questão da significância estatística, eu cresci muito, assim, porque eu li artigo olhando só o p-valor, e aí com a matéria eu comecei a ler os artigos de uma outra forma. E artigos que não trouxeram resultados estatisticamente significantes, eles me mostraram outros olhares que eu não tinha me atentado, assim. Muito bem. E você, Carolina? Você que já está um especialista aí no RStudio Eu, e no eu, Markdown. eu concordo, professor. Eu achei interessante fazer, né? Para mim era meio que uma brincadeira, assim, porque eu ia testando outras coisas também para ver se dava certo e dava errado. Eu achava interessante. Então, e essa parte da aplicabilidade, né? De entender o que que a gente está fazendo e para que que serve, principalmente as estatísticas, principalmente quando se trata de regressão, que para mim era um pouco difícil de entender para que servia cada uma e cada artigo utilizava uma diferente. Isso individualmente, para mim, acrescentou bastante. Muito bem. Bom que vocês estão falando isso aqui, quer dizer, quando eu e a
professora Leliane organizamos o curso, a gente não tem o R como sendo a coisa básica do curso. A coisa mais importante nossa sempre são os conceitos, mas epidemiologia é importante análise, né? Acho que eu concordo com vocês, né? Os conceitos eles ficam mais vivos quando vocês realmente estão trabalhando com as ferramentas de análise, né? A gente escolheu o R aqui porque é um software livre, né? É um tipo de software que pode ter aprimoramentos, tem o Python, etc., né? Mas estão dentro de um caminho, né? E que vocês vão ter sempre uma ferramenta que vai crescer, porque só nesse período de tempo que vocês estão aqui, de um semestre, vocês já estão vendo que coisas novas aparecem, novos pacotes que facilita a organização de dados, novas análises e tudo mais. Além de vocês, à medida que vocês vão aprendendo, vocês podem desenvolver coisas próprias de vocês, o que outros softwares não permitem com tanta facilidade como o R permite. Mas não é coisa básica, não. Quer dizer, não. Eu gosto quando, às vezes, o estudante coloca a dificuldade da disciplina em cima do R. Vocês que praticaram, não desistiram, chegaram fazendo coisas assim que me deixaram muito contentes, né, também. Mas quando a gente defronta com uma coisa nova, tem que enfrentar, praticar, né, e, e vai desenvolvendo com o tempo, né? Se vocês não pararem, com certeza vão ficar cada vez melhores, que seria mais uma ferramenta, né? Você já tem outras ferramentas, tem mais uma ferramenta, acho que seria bom. Deixa eu voltar a compartilhar. Não esquecer como da última vez. Tudo bem. Então, estão vendo de novo os slides, então? Positivo. Isso, legal, obrigado. Então, nós vimos aqui, assim, quer dizer, uma lista de coisas que nós vimos, desenho de estudo, né? Somente os estudos básicos e medida de frequência, medida de associação, tanto estudos observacionais como ensaios clínicos, sobrevida e derivadas disso, COX, lidamos com a questão do acaso, vieses, diferentes tipos de estudos, métodos e modelos de análise de dados epidemiológicos e estudo de diagnóstico, tanto para diagnóstico diferencial como para screening, foram as coisas básicas, tal, né? E no final vai ter uma avaliação, né? Tem parte da avaliação a gente faz, eu olho as tarefas de vocês, vejo o aprendizado que vocês vão tendo, né, com resposta às tarefas. Então, só uma passagem aqui, foi da aula inicial, os estudos básicos, estudo de coorte, né, e aqui está com o eixo da direção, né, que a maneira da gente classificar esses estudos básicos é olhar a direção da investigação. Você começa por onde? Se é pela exposição, é um estudo observacional, não estamos lidando aqui com ensaios clínicos, né? No estudo de intervenção. O estudo de coorte, o básico é esse. O início é a exposição, quer dizer, classificar os indivíduos por exposição, né? Você pode ser só uma exposição, tipo exposto a isso ou não exposto, mas pode classificar as características das pessoas e você tem o segundo ponto é a identificação dos eventos, né? Então, a direção da investigação é da exposição ou a variável preditora, né? Se a gente colocar também assim os sinônimos da exposição, seria a preditora. O estudo de caso controle, depois eu passo aqui do estudo transversal, ele tem essa direção inversa, que ele começa dos eventos. Não confunda isso, porque a gente está falando de direção com a cronologia, tá certo? Porque a cronologia, que seria o time em inglês, né? A gente está falando aqui da direção, directionality em inglês, né? De onde é que você vem, se você vem da exposição para o evento, ou do evento para a busca da exposição, das possíveis características, que o estudo de caso-controle ele pode ser tanto prospectivo quanto retrospectivo. A gente vai mostrar aqui exemplo.
Então, muitos livros e tal colocam o estudo de caso controle assim, é muito fácil. O estudo retrospectivo. Não é basicamente isso. O ser retrospectivo é olhando o time. A gente está olhando, conversando da direção, directionality. E aí você olha o estudo de corte transversal, né? Ele é vertical. Então, ele não tem uma direção, tipo, nem exposição para o evento, não é do evento para exposição. Então, muito bem. Porque há outro ponto é esse aqui, quer dizer, né? Se você está classificando pela exposição, mas lá você está olhando o quê? Prontuários médicos, separa prontuário, quer dizer, né? Exemplo, nós já fizemos aqui estudos aqui, meu mesmo, né? Peguei os prontuários de paciente, classifiquei pelo tipo de doença renal, doença glomerular, que tipo de doença glomerular era, etc e tal. Depois o trabalho foi folhear, separei pela exposição. Depois o trabalho foi folhear os prontuários e ver os eventos, né? Se o indivíduo faleceu, se o indivíduo entrou em diálise, né? Seriam os eventos, tal. Então ele foi da exposição para o evento. Mesmo se você tivesse trabalhando como um profissional de saúde ocupacional, estivesse na empresa e estivesse olhando prontuários de indivíduos que trabalham em diversos setores da empresa, indivíduos apenas da parte administrativa, indivíduos que estão lá no campo, expostos a algumas substâncias, né? E se você tivesse todos os prontuários dessas pessoas, você separaria ele por grupos, né? E os eventos estariam ao longo do tempo, né? Mas eles já estavam ali presentes e tal. Então, seria o estudo de coorte, mas o estudo de coorte retrospectivo, foi da exposição para o evento, certo? Você tem aqui, isso está na aula 11, mas eu estou trazendo para cá, né? Que foram os estudos de caso controle, ou estudos, melhor dizendo, estudos híbridos, né? Que vem de estudo de coorte, né? Basicamente, estudo de coorte prospectivos, que é o estudo de caso coorte e o estudo de caso aninhado, controle aninhado. Repare, aqui são dois tipos de estudos de caso controle, que são estudos que não são retrospectivos, né? E aqui você tem a forma como é que é feita a seleção no estudo de caso coorte. Os casos são constituídos de indivíduos acompanhados no estudo de coorte, que desenvolve a doença de interesse para a pesquisa, e o grupo controle é constituído de uma amostra selecionada aleatoriamente, né? Esse é o caso coorte e tal. Você vê que o caso controle aninhado, ele leva em consideração o tempo que o indivíduo vem em acompanhamento. Então, temos aqui exemplos, né? Vocês buscaram na literatura estudos com com esses dois tipos de desenho, né? Fizeram uma pesquisa e trouxeram para mim. E vocês vão cada vez mais ver esse tipo de estudos. Vocês, na pesquisa que vocês fizeram na literatura, vocês viram que, ao longo do tempo, esses desenhos vêm crescendo, né? Cada vez mais vem se fazendo estudos com essas características de caso coorte e de caso controle aninhado e tal. Então, é importante que a gente tenha colocado isso aqui para vocês. Eles vão ter algumas vantagens em relação ao estudo de caso controle o convencional, né? Porque você pode aqui ver eventos novos aqui, né? Novos eventos, e ter medidas que correspondem a risco relativo, a razão de densidade de incidência, né? Então, isso é um avanço. Na aula 2, nós demos prosseguimento aos desenhos de estudo e medida de frequência e associação. Mostramos aqui, quer dizer, as coortes fechadas, né? É como se você tivesse, por exemplo, normalmente a gente tem esses coortes fechados com eventos, com estudos curtos, que assim, tipo, eu estou avaliando mortalidade em pacientes que se internam por Covid, por exemplo, certo? Você tem um estudo de coorte, mas o tempo de acompanhamento é durante o período de hospitalização. O indivíduo pode morrer, etc e tal, mas é acumulativo. Você vê risco, né? O risco do evento. Então, você vê os eventos, tipo morte, no total de indivíduos, né? Então, a medida é uma proporção, né? Então, é uma proporção. É diferente da taxa de incidência, que a taxa de incidência leva em consideração o tempo de acompanhamento, né? Então, nós vimos isso, vimos vários exemplos aqui.
Então, na taxa de incidência, seria fazer a somatória do tempo de acompanhamento e iria dizer isso como 2 casos por 100 pessoas ano, 20 por 100 pessoas anos, ou por 1.000 pessoas anos, né? Você pode representar de diversas maneiras pela multiplicação com o tipo de denominador que você quer, né? Se é por 1.000, se é por 100, se é por 10.000, tal. Né? E a outra medida de associação que uma medida de associação, nós vamos destacar a medida de associação, foi a hazard ratio, porque a hazard é uma medida teórica, né, diferente do que a gente viu, que a gente mede lá a incidência cumulativa e a densidade de incidência ou a taxa de incidência. A hazard é teórica, vamos dizer assim. Ela é estimada através de uso de modelos, como o modelo de Cox, né? E a gente precisa do computador para isso, né? Precisa do computador para você determinar as medidas de associação derivadas do estudo que leva em consideração a hazard, né? Que é a força da morbidade, etc. Tal. Isso aqui a gente procurou demonstrar aqui com esse desenho, né? É como se você tivesse qual seria a probabilidade de um indivíduo vir a desenvolver o evento. Pode ser óbito, pode não ser óbito, pode ser um evento num tempo T, que seria, né, se ele não desenvolve até esse tempo aqui, seria uma diferença de tempo mínima, né, próxima a zero, né, que isso, então seria o delta T, né, que seria, né, a hazard e tal. E através de modelos como o Cox, a gente tem a medida de associação básica, que é a hazard ratio. Na 3, nós fizemos uma introdução de dados em tabelas, né? E aí nós mostramos medidas como, em estudo aqui, nós estamos ainda na esfera de estudo observacional, né? Então, nós estamos vendo aqui, e os exemplos que a gente procurou aqui dar, foi exemplos usando ou incidência cumulativa, risco, ou usando densidade de incidência ou prevalência, né? Lembrando o seguinte, que quando a gente fala em prevalência, quer dizer, matematicamente é similar ao que a gente faz para incidência cumulativa, né? Porque você tem o número de eventos sobre o total da população, ou total da amostra, né? Tanto na incidência cumulativa quanto na prevalência. A diferença é o tipo de estudo, né? Quando você fala de incidência cumulativa de risco, é um estudo de coorte. Quando você fala de prevalência, é um estudo transversal. Então, eu mostrei aqui diferenças nessas medidas. Por exemplo, você tem que levar em consideração só as medidas de associação proporcionais, como as medidas relativas, né? Você pode ter situações diferentes que você tem medidas relativas iguais, né? Mas quando você olha as diferenças em termos absolutos, né? As diferenças absolutas em termos de pontos percentuais, você pode encontrar diferenças realmente importantes e diferenças maiores, onde você obtém mais um percentual maior de eventos, né? Então, aqui eu queria chamar a atenção disso aqui, quer dizer, esse olhar, né? Que vai ser um olhar importante nos estudos observacionais, ele é muito importante nos ensaios clínicos também, né? Nos estudos de intervenção, quando a gente vai medir o número necessário para tratar, né? Que sai dessas diferenças, não das relativas, mas sai diretamente das diferenças absolutas, né? As que você mede em pontos percentuais, né? E aí a gente começou a caminhar para olhar situações tipo seguinte, já introduzindo, né? A métodos, né, que ajudariam a ajustar para efeitos de confusão, né? Então, ainda nessas análises, basicamente por tabela, nós introduzimos o método Hanson, né, como um método de ajuste para variáveis, né? As variáveis de evento sendo uma variável categórica e todas as variáveis que entram nesse modelo, né, no método Hanson, né, no método, vamos dizer assim, no método, são variáveis também categóricas, né,
tal. Então, ele tem limitações, ele tem coisas muito boas, benéficas, né? Fácil de fazer, fácil de interpretar. O mental Hanson, ele se aplica para diversos tipos, para risco relativo, para razão de prevalência, para densidade de incidência, então isso é muito bom, né? Mas você não pode ter um grande número de variáveis, né? Ter a limitação de você não ter variáveis quantitativas entre as variáveis de ajuste, né? A variável de evento sempre é uma variável dicotômica, né? E aqui a gente trabalhou com esse exemplo, né, usando o banco em que avaliava risco de criança com baixo peso, né, e avaliamos o hábito de fumar, né, e o risco de nascimento de criança com baixo peso, e fizemos ajuste para algumas variáveis, tipo a raça da mãe, por exemplo, né, se tinha diferença, se a mãe de diferentes grupos raciais, isso tinha diferença no hábito de fumar, e a raça sendo até uma variável que vários estudos mostram que existe diferença, por exemplo, de baixo peso na criança, dependendo da raça da mãe e tal, né? E o Menton Hanson nos propiciou esse tipo de análise. Depois conversamos sobre a questão da causalidade, né? E introduzimos já o ensaio clínico, né? Porque nós olhamos no sentido observacional, falamos de eventos contrafatuais. Desculpa. O contrafato ele é muito importante quando a gente pensa quando a gente pensa em causalidade, né? Bom, esse indivíduo foi exposto a um determinado fator, né? E ele desenvolveu câncer, né? O que aconteceria se ele não fosse exposto a esse fator? Essa é a pergunta que a gente faz, né, no estudo observacional, se é o fator em si, ou se são, ou seja, se é aquela exposição, ou se são outros fatores, né? Né, quando nós temos uma situação de estudo observacional, a gente tem uma preocupação grande com variáveis que podem estar interferindo na associação, né? Porque elas estão associadas com exposição e elas estão associadas também com o evento, né? Isso pode criar um confundimento, né? Então, se você vê aí esses exemplos aqui só para reflexão, né? Você tem um paciente que recebe um tratamento, por exemplo, um medicamento, né? E ele vem a falecer, né? Pô, esse medicamento está trazendo mais malefício do que benefício, né? Você não pode voltar no tempo para dizer, vamos botar no tempo aqui, quer dizer, dar se fosse uma fita, que você rodasse essa fita e voltasse naquela época em que o indivíduo usou medicamento, todas as circunstâncias similares, né? Quer dizer, né? E vamos fazer agora uma situação de que ele não recebe medicamento. Obviamente que isso apenas para o raciocínio contrafatual, né? Nada realista nisso. E se esse indivíduo ele não recebe o tratamento e ele está vivo, né? Você conclui que esse indivíduo, que o medicamento teve um efeito causal. Obviamente de que no estudo observacional, em um estudo você vai usar essa máquina do tempo. Apenas a ideia que está por trás é essa aí. Quer dizer, na verdade, quando eu tenho um indivíduo desse aqui, eu digo o seguinte, olha, isso aconteceu com ele, mas pode ser que não tenha nada a ver com esse fator da exposição, né? No caso aqui, teve um efeito causal, pensando do ponto de vista contrafactual. Aqui nessa situação, que essa paciente aqui recebe tratamento, ela está viva, né, com tratamento, o tratamento fez um efeito aqui, esse paciente viveu, tal, por causa do tratamento, mas imagine se eu usasse pudesse voltar, tipo, uma máquina do tempo, uma coisa fantástica dessa, voltasse no tempo e essa pessoa não recebesse o tratamento, continuaria viva, isso indica, do ponto de vista de pensamento contrafactual, que não existe efeito causal. Muito bem. Então, esse é o dilema da epidemiologia em termos de testar associações
em busca de possível causalidade, né? Então, aqui está várias situações, quer dizer, né? Se eu colocar aqueles exemplos que eu coloquei ali, do factual, do contrafato, né? E você tem o seguinte, vou imaginar agora que eu tenho aqui, quer dizer, o que eu estou testando é um medicamento, por exemplo, né? Estatina, e vendo se ele tem efeito sobre infarto do miocárdio, né? Obviamente que diabético tem mais indicação de usar estatina, tem várias variáveis que podem estar associadas com o uso de estatina ou não, né? Tipo a idade, o sexo, ou outras sociodemográficas, comorbidades, né? Diversas, além de diabetes, por exemplo, né? Pode estar associada, doença renal crônica, etc. e tal. Aí você pode dizer, bom, um estudo observacional, ele pode fazer o que a gente chama de um bloqueio para essas variáveis. Tipo aqui, que a gente fala, ou um ajuste, né? A gente já falou de Menton Hanson, mas você vai ver por diante vários, né, modelos, né, de regressão, tal, pode ser usado para ajuste, então. Ou então estratificação, por exemplo, se você estratifica por diabetes, tem diabético e não diabético, o grupo diabético, o diabetes não está tendo nenhuma influência confundidora, porque você estratificou por diabetes, então você tem uma análise diabética, uma análise não diabética, etc. Tal. Mas sempre vai ter essa limitação no estudo observacional, que são as variáveis não mensuradas, não é? Não mensuradas. Né? Se ela não é mensurada, você não tem como ajustar, né? Para essas variáveis. Tal. Então, sempre você vai ter essa limitação quando você está olhando causalidade, né? Quer dizer, buscando um possível efeito dessa variável expositora aqui, no caso, é um tratamento com estatina. O ensaio clínico randomizado, desde que ele seja grande e tal, né, e bem feito, né, ele seria aquilo de melhor para isso aqui, para esse tipo de teste, por exemplo. Se eu vou testar um medicamento tipo a estatina, né? Porque eu tenho vários indivíduos aqui e eles têm os seus contrafactuais, por exemplo, esse aqui foi tratado com medicamento, né? Se foi, sim, morreu, e se não foi tratado, estava vivo, etc e tal. E, quer dizer, você tem vários contrafactuais aqui, né? Quer dizer, se você tem um ensaio clínico, né, ele vem aqui, você teria, digamos aqui, uma amostra, né, de indivíduos, né, que entraram, que foram elegíveis para esse estudo, né, mas aqui você faz esse processo de randomização. Quando você faz a randomização, independente de ser pessoas com a característica desse indivíduo aqui, né, com essas características dele, ou dessa outra pessoa, ou dessa outra, né, ou seja, de diversas características, a probabilidade de qualquer indivíduo, independente do seu contrafactual, é ele entrar para qualquer grupo, desde quando isso seja um processo de sorteio, de randomização, no caso que a gente chama, né, de randomização, seria a mesma probabilidade de cada um entrar. Obviamente que eu estou falando de um grande estudo, não estou falando de um estudo com 50 pessoas num grupo, 50 pessoas no outro, que eu posso ter grande desbalanço, apesar de eu estar dando probabilidades iguais, mas muitas variáveis podem estar com desbalanço muito importante e tal. O ensaio clínico, ele tem as suas limitações. Primeiro, ele não é ético para testar vários eventos, várias exposições. Eu não posso randomizar indivíduos para ser expostos, por exemplo, a fumar ou não fumar, né? Então, é uma limitação que eu tenho. Quer dizer, que nós temos. Quando você testa isso em ensaio clínico, você testa já dentro de um conceito de benefício. Quer dizer, né? Eu quero testar um medicamento que passou por fases de estudo e tem existe um racional de que possa ser algo que traga benefício, né, para as pessoas. Então, você pode realmente ou comparar com não usar nada, se não existe nada para usar, mas, de modo geral, são placebos ativos, porque você tem um indivíduo sendo tratado, você tem um comprimido que tem o remédio, você tem um comprimido que não tem o medicamento, mas o indivíduo recebe o que for de melhor também. Quer dizer, hoje em dia, você não vai deixar um paciente hipertenso
você pode testar uma droga para hipertensão arterial, mas você não vai deixar tratado e não tratado, né? Normalmente, os indivíduos podem receber o tratamento convencional da prática, né? Mas você testa um novo medicamento para esse indivíduo, porque ele tem, você está tratando indivíduos que têm 150 por 100, 170 por 110 milímetros de mercúrio, você não vai tratar, comparar, não medicar, mas os indivíduos têm a mesma probabilidade de entrar para o grupo do tratamento novo ou do placebo daquele medicamento, né? Ou se você está comparando dois medicamentos também, quer dizer, você não tem nenhum placebo no estudo também. Quer dizer, essa possibilidade também existe também. Na aula 5, né, nós focamos agora em medida de associação em ensaios clínicos, né? Então, mostramos aqui, conversamos sobre essas medidas essas que vocês têm nos estudos observacionais também, né? Mas aqui nós estamos na esfera do estudo que esses dois grupos aqui, tratamento e placebo, foram determinados com alocação randômica, né? Isso é muito importante porque é a forma melhor de você reduzir confundimento, né? Já que as variáveis potencialmente confundidoras, elas tendem a se distribuir entre os grupos de uma forma homogênea pela alocação ela ser aleatória, né? Então, nós mostramos as várias medidas mais usadas, o risco relativo, né? A redução relativa do risco, né? Retirada aqui do risco relativo, né? 1 menos o risco relativo, vezes 100%, vezes 100, e as medidas, a medida absoluta, né? Que seria a diferença dos dois riscos, e o número necessário para tratar, tal, né? E vocês fizeram isso com intervalo de confiança de 95%, que essa assim, seria estimativa basicamente pontual. Você não tem os números aí para você realmente possibilitar você realmente fazer, determinar, calcular as estimativas da precisão, a precisão da estimativa através do intervalo de confiança de 95%, né? Mas fizemos já aqui algo que você pode trazer para a própria prática, o próprio estudo que você lê pode trazer resultados, assim, mostrando como é que se comportaria essas medidas em situações de pacientes com diferentes graus, inclusive de gravidade da doença, por exemplo. Se você está lidando com um indivíduo de grau leve, moderado ou elevado, você poderia ter diferentes resultados de algumas medidas, né? E aqui a gente mostrou o seguinte, olha, se a gente poderia aqui dizer, olha, olhando só o risco relativo, você dizer de que eu obtenho os mesmos efeitos, né? Tanto nos pacientes leves, moderados ou elevados, olhando a gravidade maior, olhando o risco relativo, você diria que sim, porque você tem um risco relativo de 0,77, corresponde a uma redução relativa do risco de 22,7% e tal, né? Bom, quando você olha na escala absoluta, você já vê uma coisa diferente, porque aqui, nos graus leves, a redução relativa do risco é de 2 pontos percentuais, e quando você chega no elevado, 16 pontos percentuais. Você poderia ter interpretações tipo aqui. Bom, será que nesse indivíduo aqui que tem agora, eu calculo aqui 100 dividido por 2, aproximadamente um NNT de 51, provavelmente você vai levar em consideração efeitos adversos do medicamento, pode ter efeitos adversos de medicamento, e você não obtém tantos... você vê que vai ter que tratar muita gente para você obter uma redução de prevenção de um evento maior desse indivíduo, às custas de quê, né? Então, pode ser que vale a pena, pode ser que não vale a pena, né? Às vezes, coisas na prática, por exemplo, usar aspirina com prevenção de eventos cardiovasculares, você pode levar em consideração em que grupos você está tendo, vai usar, quer dizer, grupo de riscos maiores de eventos, né?
Você pode usar um medicamento que vai aumentar risco de sangramento, né? Efeitos adversos, como o indivíduo se queixar de sintomas gastrointestinais pelo uso de aspirina e não trazer grandes benefícios, tá? Porque você vai ter que tratar muita gente para você realmente mostrar a redução de um evento, as custas, muitas vezes, o indivíduo internar, por exemplo, com sangramento, por exemplo, né? Fazer uma gastrite. Na aula 6, nós introduzimos regressão linear, né? Sempre a gente faz uma revisão da tarefa anterior, né? Isso, na tarefa anterior, às vezes, a gente introduz alguns conhecimentos para vocês, para leitura, e faz a revisão da tarefa, e essas tarefas são avaliadas, né? Eu anoto e dou notas para vocês, né? Alguns saíram bem. E aí nós falamos da regressão linear. Já trazendo a regressão linear, eu já estou trazendo também, expondo para modelos para ajuste multivariado. Quer dizer, nós já falamos lá anteriormente de Menton-Hanson, que se aplicava para eventos categóricos, né? E aí nós caminhamos para a regressão linear, que você pode usar desde quando você esteja dentro de uma situação de que a relação pode ser tratada como uma regressão, como uma linha, né? Mas o importante da regressão linear é que o evento seja um evento quantitativo, né? O evento é quantitativo. Aqui está a pressão arterial sistólica, por exemplo, aqui, tá certo? O IMC, no caso aqui, está com uma variável quantitativa, mas vocês que então, aqui eu estou me perguntando se o índice de massa corporal do indivíduo tem alguma coisa que indique, por exemplo, se ele tem ou não, se é uma obesidade ou não, quer dizer, né? E a relação disso com a pressão arterial sistêmica, né? Mas essa variável pode ser também uma variável, não uma variável quantitativa. Quer dizer, porque quando eu tenho aqui um MC, eu estou olhando qual é a média da pressão arterial sistólica, por exemplo, quando você passa de uma unidade para outra unidade de MC, né? O quanto isso realmente aumenta. Mas você poderia ter uma variável aqui que fosse comparando homens e mulheres, por exemplo, né? Você estaria comparando duas médias aqui, né? Duas médias, certo? Né? Vai ser, obviamente, que se você trabalha basicamente com valor de P, vai ser similar a você fazer um teste T, né? Se você tem uma variável aqui que tem dois níveis, por exemplo, certo? Então, aqui é o IMC, né? E a variável de evento da pressão arterial sistólica, e você, nesse gráfico aqui, né, o gráfico acíclico direcionado, você diz, bom, IMC pode ter diferenças em homens e mulheres, homens e mulheres têm diferenças de pressão arterial sistólica, então o sexo é uma variável potencialmente confundidora, tá? Né? A idade é uma variável também associada com IMC, né? Indivíduos mais velhos podem ter IMC maior, e a idade é uma variável associada com pressão arterial sistólica. Então, você tem aqui uma situação que você pode ter confundimento, né? Então, você pode querer, portanto, responder a seguinte questão, quer dizer, o IMC está associado com a pressão arterial sistólica quando eu levo em consideração o sexo e a idade do paciente, não? Então, nós vimos um gráfico assim que dá uma percepção de um aumento uma relação linear, né? Obviamente que você tem muita variação, quer dizer, né? Porque mesmo um indivíduo com determinado BMC, você tem pressões dentro dos limites normais ou até fora daqueles limites para baixo e para cima, né? Então, você vai ter muita variação dentro da população, né? Mas quando a gente está tratando uma associação, você está lidando com a média da população, né? Com a média da população. Então, aqui você tem... se eu estou interessado em MC, eu estou interessado nesse coeficiente daqui, né? Nesse coeficiente aqui, certo? Aqui já está com ajuste, né? Então, está com ajuste, que você pode dizer que cada unidade de MC
corresponde a um aumento de 0,34 aproximadamente da pressão arterial sistólica, milímetro de mercúrio, né? E isso ajustado para a idade e para o sexo do paciente. E aqui você vai dizer que com 95% de certeza, né, é algum valor entre 0,28 e 0,40 ou 0,39 aproximadamente, né? Então, isso já é uma medida ajustada para a idade e para o sexo do paciente. Na aula 7, né, nós fizemos uma introdução à regressão logística, certo? Aqui nós já estamos numa situação de um evento, com um evento categórico. Normalmente a gente trabalha com um evento dicotômico, né? Tipo, ter insuficiência cardíaca e não ter insuficiência cardíaca, né? Ah, então, a gente mostrou assim esse modelo, né? Ah, modelo de regressão linear, você tinha aqui uma variável evento, que é uma variável quantitativa, né? Era o IMC, ou perdão, que era a pressão arterial sistólica, né? Você tinha o coeficiente de interceptação, né? Que é o beta zero, né? E você tinha aqui, no caso do IMC e a pressão arterial sistólica, você teria aqui o beta 1, que era o beta 1 de MC, certo? Então, aqui é o seguinte, eu já estou aqui, eu coloquei esse exemplo, né? Que o evento era infarto do miocárdio, sim ou não, né? Você pode classificar como sim, como um, e não como zero. E me perguntei se o álcool estava associado com infarto do miocárdio, certo? Mas como aconteceria se eu levasse em consideração o cigarro, né? Eu até coloquei aqui do cigarro, mas eu vou ter que lembrar você do álcool aqui, né? Que a minha ideia era colocar aqui a associação. Existia bom, deixa eu voltar aqui, né? Para esse modelo, que às vezes seria esse modelo aqui não ajustado. O evento aqui é o logaritmo da odds, né? Veja que a gente tem que fazer essa transformação, né? Isso, obviamente, isso passa longe dos nossos olhos quando a gente está fazendo isso, que a gente não faz isso na mão, né? Você faz isso usando o computador, mas é um logaritmo da odds, que é a proporção sobre o seu complemento, né? Só que quando você roda esse modelo, né, o beta 1 aqui, quando eu uso a regressão linear, esse beta 1 simplesmente vai dizer para você quanto é que aumenta o aumento na variável resposta, né, para a unidade de aumento dessa variável x1 aqui, que pode ser o MC, né? Tá certo? Aqui na regressão logística, esse beta aqui, para você determinar odds ratio, você tem que retirar o antilogaritmo, né? O antilogaritmo aqui, ok? Mas, da mesma forma que a regressão linear, você pode ajustar para várias outras variáveis. Tal, né? Então, lembrando da aula, vocês estão lembrados que quando nós fizemos a associação de álcool com infarto do miocárdio, na associação não ajustada, na análise não ajustada, existia uma associação do álcool com infarto agudo do miocárdio. Né? Mas quando nós fizemos o ajuste para o hábito de fumar, basicamente, no caso aqui, desapareceu praticamente toda essa associação, quer dizer, ela praticamente ficou igual a 1, etc. E tal, né? Bom, nem sempre acontece quando você fazer um ajuste e existe confundimento, desaparecer totalmente o efeito dessa variável aqui, do caso o álcool aqui, né? Às vezes você poderia ser álcool poderia ter, por exemplo, uma odds ratio de 3 e você fez o ajuste e ficou 1,5, por exemplo, tá certo? Mas você está vendo que esse efeito do álcool, ele em parte, ele é pelo cigarro, né? Já que você tem uma associação de cigarro com álcool e sem ajuste, o álcool está associado com infarto do miocárdio, né?
e sem ajuste o cigarro está, mas com ajuste o cigarro continua também associado. Quer dizer, na verdade, se você olhar aqui, o álcool não teve praticamente nenhuma influência no efeito do cigarro, né? Né? Porque a odds ratio basicamente é a mesma. Né? A limitação aqui da regressão logística é que ela dá a medida de associação de odds ratio. Né? Então, na aula 8, nós já caminhamos para um outro modelo, que é o modelo de Poisson, né? Vou lembrar de vocês, de que nos permitia, num estudo que é um estudo em que você está olhando ou prevalência, ou risco, né? Ou razão de densidade de incidência, quer dizer, o Poisson tem essa é a opção de uso, né? O modelo de Poisson. E aqui nós mostramos algumas coisas aqui usando aquele banco também do recém-nascido de baixo peso, né? E aqui nós temos a associação de mãe fumante com recém-nascido de baixo peso. Usando regressão logística, a gente teria que tirar a odds ratio, né, de 2, né? Com um intervalo de confiança de 95%. Aqui está a possibilidade de você usar a regressão de Poisson, né? Existem limitações da regressão de Poisson, benefícios e limitações, né? Existe muita dispersão, por exemplo, provavelmente quando tem muitos zeros, etc. E às vezes a precisão dessa estimativa ela é perdida, reduzida. Então você vê aqui que o risco relativo aqui é 1,61, que é o correto aqui, esse risco relativo. Se você fizesse isso só calculando na tabela, você encontraria a mesma coisa. O intervalo de confiança 95% cruzou aqui pós e nula, né? Com as alternativas que alguns softwares dão, quer dizer, tanto o SPSS, o Stata, SAIS, etc. Tal, eles oferecem essa possibilidade de você ter estimativa robusta de erro padrão, né? Então, isso é o que é aconselhável, né? Para qualquer um desses softwares que você use para fazer regressão de Poisson, você pode usar a estimativa robusta para erro padrão. E aqui você vê que você agora tem uma diferença de intervalo de confiança de 95%, né? Praticamente muito próximo a 1, mas não cruzou hipótese nula também, quer dizer, já foi um intervalo de confiança mais estreito, né, que vai de 0,96 a 2,69, aqui vai de 1,06 a 2,45. Então, é uma alternativa matemática, né, para trabalhar com modelo, que tem sido oferecido nesses modelos em diversos softwares, né? Inclusive no Stata também, ou no R também. Né? Então, é uma alternativa que vocês devem considerar. Uma outra vantagem de Poisson em relação a Menton-Hanson, né? Porque Menton-Hanson, você poderia ter em Menton-Hanson também um ajuste para variáveis em que o evento é dicotômico, e no caso aqui também a variável que você está ajustando também é uma variável também categórica, né? No caso aqui, a raça, né? Ok? Mas você tem a vantagem também, a possibilidade de você usar como variável de ajuste uma variável quantitativa, por exemplo, a idade, por exemplo, certo? A idade poderia ser, a idade, uma variável quantitativa, poderia ser ajustada em Poisson, como ela é usada também na regressão logística também, né? Essa possibilidade existe. Essa seria uma limitação do Menton-Hanson. Na aula 9, nós introduzimos análise de sobrevida e regressão de Cox, né? Então, mostramos lá um exemplo simples, né?
usando o método de Kaplan-Meier. Usamos basicamente o método de Kaplan-Meier, que é o método que a gente vê mais nos trabalhos publicados, né? Então, mostramos apenas assim, vocês vão fazer isso não na mão, nem na planilha, mas para entender como é que é a sobrevida cumulativa, ela é determinada, tal, né? Usando, mas os dados que estão aqui colocados, distribuídos nessa tabela aqui, né? Mais importante aqui na organização dos dados é que você precisa ter a sua variável de evento, normalmente entra como 0 e 1, né? 0 ausência do evento, 1 presença do evento. Você precisa de uma variável que dê o tempo até o evento, ou a saída do indivíduo do estudo, ou até o término do estudo, né? a término do acompanhamento dos pacientes no estudo da coorte e tal. Então, você tem o tempo de acompanhamento e tal, desse indivíduo. Quer dizer, o tempo na coorte, quer dizer, o tempo até o evento, ou até o tempo em que você acompanha esse indivíduo, né? Se ele permanece vivo, ou se foi perdido de acompanhamento, né? E aqui você tem a sobrevida cumulativa, né? Se você rodar aqui no R, SPSS, tanto você pode ter essa mesma sobrevida cumulativa que está no R aqui, né? Você está vendo que é exatamente igual ao que a gente fez na planilha, ou fez na mão também, quer dizer, na mão vai dar um pouco de trabalho, você pode fazer isso aqui na calculadora, né? E aqui estaria a sobrevida cumulativa, né? Se você quiser sobre qual é a sobrevida cumulativa, aqui é uma amostra pequenininha, só para um exemplo aqui, né? Mas você pode ter uma amostra grande no seu estudo, tal, né? Você poderia ter a sobrevida cumulativa, né? E com uma amostra maior, você poderia ter um intervalo de confiança de 95%, por exemplo, aos 4 anos. Qual é a sobrevida nesse ponto, por exemplo, né? Você pode colocar isso, que é comum, né? Não só vocês leem, mas se tiver trabalho, estudos longitudinais, vocês podem mostrar isso como um gráfico, como Kaplan-Meier, né? E aqui a gente comparou, né, usando os dados, aqueles dados daquele estudo de pacientes em hemodiálise, né? E comparamos aqueles com diagnóstico de insuficiência cardíaca e sem diagnóstico de insuficiência cardíaca. E a gente vê que os indivíduos sem insuficiência cardíaca eles têm a sobrevida melhor, né? Então, ela está mais superior, né? Você vê que eles não alcançam a mediana, que seria 50% de indivíduos terem, no caso aqui, o evento de mortalidade, né? Terem falecido e tal, mas naqueles indivíduos que têm aqueles indivíduos sem ciência cardíaca, você não alcança o ponto de mediana, porque até aqui, se a gente pegar aqui, nesse ponto aqui, é superior a 50%, né? A sobrevida, né? Mas aqui tem a mediana nos indivíduos com insuficiência cardíaca, né? Deve ficar em torno de 4, alguma coisa e tal, né? E essas duas curvas, você pode colocar aqui, colocar o log rank, que é que dá para você essa comparação e dá o valor de P, né? Muito bem. À medida que o tempo passa, o número de indivíduos em risco vai reduzindo. Você chega a um ponto que essas estimativas suas são muito imprecisas, né? Então, você não pode fazer, obviamente, que se aventurar a fazer projeções aqui de 5 anos, por exemplo, acima de 4 anos aqui, um pouco complicado, né? Que você já tem poucos indivíduos sendo acompanhados realmente nesse ponto aqui, né? Você pode representar também, quer dizer, em vez de probabilidade de sobrevida, mostrando um gráfico de incidência cumulativa, né? Obviamente que ele vai ser invertido em relação a esse, né? Porque a incidência cumulativa vai ser maior nos indivíduos com insuficiência cardíaca e tal, ok? Você pode fazer essa pergunta, né? E está representado aqui num gráfico acíclico, né? E aqui faz a seguinte pergunta aqui, quer dizer,
o grau de nutrição, né? Chamar aqui o grau de nutrição ou desnutrição está associado com mortalidade nesse grupo de pacientes em diálise, né? A desnutrição, eu me preocupo com algumas variáveis, como possíveis confundidoras. A idade está associada com o grau de nutrição, indivíduos mais idosos tendem realmente a ter mais grau de nutrição, e idade está associada com mortalidade maior nos mais idosos. Diabetes, esses indivíduos podem ser malnutridos, os diabéticos, comparados com não diabéticos, e diabetes está associado com mortalidade. Sexo pode ser diferenças em estado nutricional em relação a sexo, homens e mulheres, e mortalidade pode ser também diferente, né? Talvez a mortalidade seja maior nos homens, talvez. Então, seriam variáveis que você já está colocando aqui dentro desse gráfico como possíveis variáveis confundidoras. Tá? Então, usou aqui esse score, que é o score, o Malnutrition Inflammation Score, né? A gente chama assim de MIS, né? E agora a gente está o quê aqui? Uma alternativa seria COX, né? Você tem uma variável de evento categórica, né? Morre, faleceu, não faleceu, e você tem uma variável, né? De um score, né? Você pode colocar esse score, você pode categorizar ele, talvez fique mais fácil você lidar com isso, do que basicamente colocar ela com uma variável quantitativa. Pode colocar com uma variável quantitativa, né? Mas você tem que ter uma certeza maior de que ela tem uma relação, por exemplo. Se você dividir essa variável em vários níveis, por exemplo, e ver que os scores menores, maiores, etc., tal, tende a ter uma mortalidade, ou que sobe ou que desce essa mortalidade, com uma coisa que pareça uma coisa mais linear, pode ter algum sentido você botar essa variável com uma variável quantitativa, a variável preditora, né? Aqui a gente não fez isso, a gente dividiu a variável preditora em 4 níveis, né? Criou 4 níveis para ela. Pode ser pelos quartis, por exemplo, né? Ou dar uma definição, basicamente uma definição clínica na categorização dessas variáveis aqui, no caso vai ser a MIS, etc. e tal. E aí fizemos um modelo, né? Né? Criamos essa variável aqui de status óbito, né? Que leva em consideração o tempo na coorte e a variável que define o evento, e o evento, o óbito você classificou como 1, tendo se falece, 0 que não falece, e vocês fizeram aqueles modelos, no caso, sem ajuste, né? Mas ele está aqui tendo a referência, né? Você classificou em 4 níveis, né? E a referência está sendo um nível menor do que 3, né? Porque você classificou 3, 0 até 3, o 3 a 4, 5 a 7, né? Aqui a análise não ajustada, né? Você tem essa interpretação de que o hazard ratio, né? Que eu estou usando Cox aqui, então hazard ratio, né? Comparando o nível 3 a 4, né? Essa variável ela vai de 0 até 30, né? Os scores. Quanto maior o score, isso é indicativo de mais desnutrição maior, né? Então, comparado aqui esse nível, deu um hazard ratio de 1,8, 1,9, 3,3, dando essa ideia de algo crescente e tal, né? Aqui estava esse intervalo de confiança de 95%. Aqui você ajustou para o sexo, né? Para a idade e tal, né? Você vai relatar, quer dizer, depois que você ajusta para sexo, idade, diabetes, né? Dá a impressão de que maior também ainda continua tendo associação, né? Do estado nutricional com a mortalidade, né? Comparado com o grupo de referência, né? Você tem indicativo de uma mortalidade maior, se tem score 3 a 4, 5 a 7 também, já não tem mais aquela diferença assim que você viu de aumentar aqui, mas se lembra que você está levando em consideração agora sexo, idade, diabetes, né, essas variáveis, né? Mas os indivíduos que têm scores maiores continuam mostrando que os indivíduos têm uma mortalidade maior, e você vai relatar isso nas suas tabelas ou no seu gráfico. Nós mostramos isso também graficamente, né?
que é uma forma muito, muito interessante para o leitor, né, ver as coisas graficamente, a interpretação é muito mais rápida, né, para os seus olhos, né? Na aula 10, nós começamos a introduzir testes diagnósticos, né? Sempre a gente está fazendo uma revisão das tarefas e tal, mas ficou teste diagnóstico aqui nessa aula. Começamos falando na leitura de artigos ou no desenvolvimento dos seus próprios trabalhos, né, de teste diagnóstico. Você já, na metodologia, está lidando com essa redução de vieses, né, os riscos de vieses, né? Seria da questão da validade interna desse estudo de teste diagnóstico. Aí tem esses pontos aqui. Quer dizer, a amostra de pacientes é compatível com a amostra de pacientes que fazem parte do diagnóstico diferencial. Quer dizer, a questão do espectro, né? Qual é o espectro dos pacientes que vão entrar no seu estudo? São os indivíduos que realmente interessam quando você lida com o diagnóstico diferencial, né? Esse padrão ouro é confiável, né? Porque você está pegando o padrão ouro como sendo aquilo que realmente representa o que pode definir quem tem ou não tem uma determinada condição, né? Ele é um bom padrão ouro, né? Esse é um ponto importante, né? Os pacientes, inicialmente, sem o diagnóstico de certeza, foram seguidos, porque esse ponto aqui chama atenção disso aqui. Quer dizer, muitas coisas é o seguinte, quer dizer, como é que você define o padrão ouro para a insuficiência cardíaca, por exemplo? E tem insuficiência cardíaca, né? Porque tem falta de ar, parece que ele tem encharcamento pulmonar, né? Tem uma série de dados que podem. Indivíduos têm que ser acompanhados, eles têm critérios, são avaliados por experts, etc. e tal, e tudo mais, né? A definição final pode depender de acompanhamento, né? Pode depender de resposta a tratamento, etc. e tal. Quer dizer, você tem que se confiar muito de que, inclusive, que as variáveis que os indivíduos que avaliam, né, se você criar um critério desse aqui, que é um critério bastante clínico, por exemplo, né, clínico, e quem avalia não está sendo influenciado pela variável que você está avaliando como teste diagnóstico, né? Se ela faz parte da avaliação, você vai dar um superdimensionamento da importância desse teste diagnóstico, porque ele fez parte do critério sendo colocado, né? Você não define se o paciente tem diabetes ou não, simplesmente com uma dosagem puramente, uma dosagem em jejum de glicemia, né? Então, normalmente você tem repetição, tempo de acompanhamento, né? Você não define de primeira se o indivíduo, por exemplo, tem tromboembolia pulmonar, né? Se é um indivíduo com pouca manifestação de tromboembolia pulmonar, né? E que você não fez, muitas vezes, pelo risco de você fazer um padrão ouro para esse indivíduo, você acompanhou esse indivíduo. Então, você tem que acompanhar ele por tempo suficiente para dizer, se tiver tromboembolia pulmonar, é algo que você pode dizer que é negativo, porque o indivíduo evoluiu muito bem, provavelmente, e chegamos à conclusão de que a alteração que ele apresentava de falta de ar era infecção respiratória, né? Você tratou, desapareceu, etc e tal, eu posso dizer que ele é negativo para a tromboembolia pulmonar. Você precisou de tempo de acompanhamento desse indivíduo, né? Os pacientes estão aqui, inicialmente, sem o diagnóstico de certeza, foram seguidos com tempo suficiente, né? O diagnóstico de certeza foi definido sem conhecimento do resultado, já tinha falado isso aqui, quer dizer, né, ele tem que ser de forma independente, né? E os resultados, estudo de teste diagnóstico, a gente olhou isso aqui, quer dizer, sensibilidade, especificidade, e as likelihood ratio. Deu muita importância às likelihood ratio, porque, primeiro, elas não têm sido dada a importância realmente devida. A gente lida com estudo de teste diagnóstico para fazer diagnóstico diferencial, né? E não dá devida ênfase à medida que mais ajuda no lidar com probabilidade diagnóstica, que são as likelihood ratio. A gente enfatizou isso aqui. E chamando atenção, por que os estudos publicados chamam tanta atenção de valores preditivos? Eles são muito influenciados pela prevalência da doença. Não só o estudo está sendo desenvolvido em locais onde a prevalência da doença é muito diferente da sua, né? E
Mas também, quando você lida com probabilidade diagnóstica, você substitui prevalência por probabilidade pré-teste, né? Probabilidade pré-teste, quer dizer, sem ter o teste, qual é a probabilidade que eu dou para esse indivíduo? É como se você colocasse esse paciente seu dentro de uma população com uma determinada prevalência da doença, né? Que não é igual necessariamente a prevalência da doença onde o estudo foi feito. Ou a prevalência é mais alta no local onde o estudo foi feito, ou o desenho do estudo. O desenho do estudo, ele cria uma prevalência irreal. Porque quando eu tenho assim, eu comparo, imaginar, 100 indivíduos, e eu comparo com 120, 100 indivíduos com a doença, eu comparo com 120 sem a doença, eu estou dando uma prevalência de muito próxima a 50%, que pode ser uma prevalência irreal. Apenas eu fiz um estudo tipo um caso controle, por exemplo. Né? E se você transporta isso, aí você vê no artigo, você basicamente falando de valores preditivos, então você tem que realmente ter essa análise crítica, né, do uso dessa medida. As medidas estáveis, daquelas das verticais, a sensibilidade e a especificidade, elas são as medidas mais aplicáveis, né, no cenário do clínico, né, do dia a dia, de trabalhar com probabilidade, do que basicamente valor preditivo. Embora seja isso, volto a repetir, que seja enfatizado nas revistas, que seja enfatizado nas aulas, né? Eu digo isso porque eu vejo que os estudantes que eu lido, que têm essas coisas assim na cabeça, porque eles passam para ele essas coisas, etc. E tal. Ninguém viu, nunca viu falar nem o que é razão de verossimilhança, que é o que a gente fala em português, né, da likelihood ratio, né? E eu digo, use likelihood ratio, porque é inglês, tudo bem, é inglês, mas é o que a gente lê nos artigos, etc. e tal, né? E na prática a gente pode falar de LR, que é a sigla e tudo mais. E estudante, eu vejo que, pelo menos de medicina, não sei de outras áreas, só que a gente chama atenção, vê isso, dá exemplo, aí eles começam realmente a incorporar isso aqui da importância, porque quando ele vai lá para o paciente, ele vai pensar probabilisticamente, ele quer uma medida que logo para ele dê uma interpretação probabilística. E aqui a gente viu situações, como é que calcula as LRs, né, numa situação dicotômica e numa situação de que dicotômico, eu digo de teste dicotômico, positivo, negativo, como é que a gente calcula as LR, né? E até se a gente souber só a sensibilidade e a especificidade, se calcula as LRs, e quando o teste em vários níveis, em que as LRs têm que ser calculadas para cada nível do teste, né? As likelihood ratios, é interessante você saber que acho que mais na epidemiologia as pessoas tendem a usar o termo razão de verossimilhança, que é o termo em português, né? Tem em português, está correto usar razão de verossimilhança, apenas eu digo, olha, não, a gente lê artigo, você acostume a usar isso aqui, né? E por que não falar de LR? LR positivo, LR negativo. É uma sigla fácil, né, de guardar, etc. e tal. Muito bem, então isso foi uma aula, e teste diagnóstico a gente continuou, né? Eu já falei de estudos híbridos, eu falei isso na aula 11, mas eu já introduzi lá nos primeiros slides para você, como está falando de desenho de estudo. Então, eu vou enfatizar aqui que foi uma continuação dos testes de teste diagnóstico, mais voltado para a probabilidade diagnóstica, que é o que a gente vai, que é o uso do teste diagnóstico na prática. Quando eu peço isso na minha prática, eu peço para raciocinar em termos da probabilidade do indivíduo ter essa doença ou ter aquela outra doença, né? E me dá uma indicação do que é que eu devo fazer. Eu devo tratar esse indivíduo como essa condição ou não, ou devo pedir mais testes, né? E aí eu dei umas dicas para prever a contribuição da likelihood ratio para transformar a probabilidade diagnóstica, né? Um LR igual a 1 não vai modificar em nada, se ela está em torno de 5, né, ela aumenta de forma intermediária, se a LR desse estudo é em torno de 10, se a LR é em torno de 0,2, aí você está, com um estudo de 2 níveis, por exemplo, né,
Os testes positivos foi de quanto? Né? Com LR acima de 10, deve aumentar bastante. E quando no teste negativo, né, é uma LR de 0,1 menor, deve ajudar. Se você recebe aquele resultado do teste foi negativo, deve reduzir bastante, né? Então, aqui só uma coisa assim, uma dica para ajudar vocês a, a conhecer na literatura e depois do resultado que você recebe, né? Qual é a sua interpretação imediata, né? Muito bem. Se quiser fazer o cálculo, né? Mental ou na calculadora, o que for, normalmente a gente não precisa disso, porque rapidamente a gente. Ele é de. Esse estudo. O teste recebeu o laboratório, o exame foi o quê? Positivo. E o que é que a gente tem da literatura? A LR positiva é 20. Puxa, eu estava pensando que esse paciente tem uma probabilidade de 30%, ela vai ser lá em cima, né? E você vai pegar o quê? Você vai pegar as chances, a odds, vai multiplicar, já que eu disse que é 20, né? Vai transformar essas chances pré em chances pós, multiplicando as chances por 20. Então, então transforma a probabilidade pré-teste em odds, quer dizer, se você deu 30%, você vai passar para 30 dividido por 70, né, que é as odds, ou as chances, e vai pegar 30 por 70, multiplicar por 20, porque você falou que a LR é 20 e tal, né? Então, vai ser 20 vezes 30 sobre 70, né? E aí você vai transformar essas chances, e as chances pós, em probabilidade. Aí você tem aqui, probabilidade igual às chances, ou a odds, dividido por 1 mais a odds e tal, né? E aqui tem exemplos aqui, está lá naquela aula lá, né? Se o teste foi positivo, se a probabilidade pré-teste foi de 40%, você tem um LR aqui desse teste de positivo de 42,4, você vai multiplicar as suas chances pré por 42,4, enquanto as chances pós, pega essas chances pós e transforma em probabilidade pós, pegando as chances dividido 1 mais as chances e tal. Então, você passa de 40% para quase, muito beirando 100%. Quer dizer, né? Você já... Esse resultado lhe ajudou você a dizer, trato ou não trato? Trato, o que é que eu faço? Tal, né? Tal. E no caso aqui, se for negativo, você vai tomar uma decisão, porque reduziu bastante, por exemplo, né? Porque a LR igual a negativo 0,1, teste B negativo, você vai multiplicar não por 42,4, a sua chance vai multiplicar por 0,1, e você sai de 40% para 6% e tal, né? Na aula 12, ainda a gente estava falando de teste diagnóstico, falou de curva ROC, né? Aí deu o exemplo do PSA, né? Saindo, usando a sensibilidade, a especificidade e o complemento da especificidade. Tem esse gráfico aqui, tem a limitação da curva ROC, de qualquer forma, porque ela dicotomiza o teste, né? Ela dicotomiza o teste, mas a ideia, eu disse uma coisa importante da curva ROC, né? É você comparar duas áreas, né? Você está vendo como ela se distancia dessa linha, né? Que passa aqui em torno de 50%, quer dizer, né? Quanto mais ela se distancia, você teria, digamos assim, um teste mais acurado, vamos dizer assim, uma acurácia maior do teste, e um ponto que fica mais à esquerda, né, tipo, mais superior e à esquerda, seria aquele que teria o melhor desempenho se você leva em consideração o conjunto sensibilidade e especificidade, né? Tem uma limitação, né? Tem uma limitação. Porque você está dicotomizando, de qualquer maneira, um teste que poderia ser mostrado em vários níveis, por exemplo, desse teste, né? Mas eu chamei a atenção de uma coisa interessante da curva ROC, é de comparar dois testes, né? E aquele teste que tiver uma área sob a curva maior, de modo geral, se levar em consideração apenas isso, esse teste tende a ser o melhor discriminador, por exemplo, do diagnóstico do que o teste que tem uma área sobre a curva, uma área menor, né? Sob a curva, né? Ele é medido aqui, quer dizer, você teria, onde não tem nenhuma contribuição, seria essa linha que passaria aqui no centro, aqui no meio, aqui, né? Que seria essa linha daqui.
e a área seria maior quanto mais ela se distancia dessa linha aqui. Aí eu dei aqui esse exemplo para marcar a importância de você realmente olhar likelihood ratio, porque quando a gente diz assim, um teste de acessibilidade de 80%, qual é a contribuição desse teste, né? Aí a pessoa vai dizer, não, esse teste é muito bom para afastar a doença. Se o estudo, quando o teste for negativo, tende a afastar a doença. Mas aí a especificidade é 20%. Mesmo assim, quando você diz isso com a plateia de estudantes ou de alguém que esteja assistindo a aula, tal, ou esteja conversando com você, o indivíduo não muda a ideia. Ele continua dizendo, o teste é bom para afastar a doença. Mas eu digo, tá bom, tá certo, tá bom. Mas raciocínio com LR. Quando ele vai raciocinar com o likelihood ratio, ele vê que esse likelihood ratio é igual a 1, tanto positivo e negativo. Se ele lá é igual a 1, não vai mudar nada, né? Então, você vê muita coisa. Eu estava agora, basicamente ontem, eu estava discutindo um caso com um estudante e que o paciente, né? Tá bom, poderia ter trombose venosa e tal. Eu mesmo fiquei assim espantado com ecocardiograma, com ultrassom de membro inferior, que a gente dá tanta importância, etc. Tal. Quando eu vi a ultrassom, o estudo que a gente estava analisando dava, se eu não me engano, dava uma sensibilidade de 30%, uma especificidade, não me engano, de 90%, alguma coisa assim. Mas quando você calcularia, quando você calculava a LR positiva dá em torno de 3, então ele ajuda de alguma forma para... Não é espetacular, né? Mas a LR negativa de 0,8, ou mais do que 0,8, ou seja, se esse exame dá negativo, você continua pensando em trombose venosa, porque ele não consegue afastar, né? Ele não consegue afastar com LR negativa de tanto disso aí, entendeu? Então, como tem uma especificidade, mais de 80% de especificidade, o indivíduo iria achar que esse teste é bom, assim, olhando para confirmar a doença, certo? Na verdade, ele ajuda alguma coisa, mas está muito longe realmente de deixar você confortável isso aqui. Quer dizer, quando você raciocina com o likelihood ratio, você se sente muito mais capaz de dizer, de predizer qual a probabilidade, a mudança da probabilidade, etc. E tal, né? Então, é um trabalho grande que a gente tem de mudar essa mentalidade de quem trabalha com diagnóstico, né? Obviamente, quando eu penso assim, para você transmitir para a população geral é que não vai saber o que é LR. Imagine só, se o profissional de saúde não sabe o que é LR, likelihood ratio, imagine você transmitir isso na televisão. A não ser que as pessoas aprendessem isso antes de entrar na universidade, coisa desse tipo, faz parte da coisa. Que eu achava que deveria raciocinar com probabilidade, deveria ser uma coisa lá do curso, antes do curso universitário, mas não é. Então, transmitir informação de sensibilidade e especificidade é muito mais fácil, né? Você falar isso em televisão, etc e tal, falar da sensibilidade do teste para Covid, especificidade, etc e tal, é muito mais fácil de você transmitir isso aqui, não tenho dúvida nenhuma, né? Eu jamais botasse na frente da televisão, não ia falar de likelihood ratio de modo algum, a não ser que me desse tempo para explicar o que é isso, né? Porque, mas, para o profissional de saúde, eu acho que isso tem que ser mudado, né? Aí falei na aula 13 de uso de múltiplos testes, reprodutibilidade, e já falando de uso de testes para screening, né? Então, disse aqui, o uso de testes simultâneos, por exemplo, pedir vários testes, às vezes faz isso na emergência, quando precisa de rapidez para diagnóstico e tal, isso tende a aumentar a sensibilidade e reduzir a especificidade. Quer dizer, se tudo for negativo, a tendência sua é realmente afastar essa condição e o teste sequencial, né? Você solicita novo teste quando algum desses testes dá positivo, né? Um teste positivo, você pode solicitar outro teste e tal. Ele tem de reduzir a sensibilidade, mas aumentar a especificidade e tal, né? Falamos da reprodutibilidade. A questão de reprodutibilidade é uma coisa seguinte, que tem muito exame que a gente faz no paciente, por exemplo. Paciente, você palpa o fígado, alguém não palpa,
certo? Você tem examinador diferente, mas não, o fígado está palpável, mas não é o fígado, né? É uma dobra do subcutâneo, que tal, então. Você próprio esquece que você examinou esse doente ontem, volta a examinar, você já acha outra coisa. Né? Você ausculta, você acha uma coisa, outro acha outra coisa, você mesmo sabe. Então, exames de imagem, por exemplo, né? Variação entre observadores pode ter, né? O exame de fundo de olho, ausculta pulmonar, né? Uma interpretação do raio-x, né? Você pode ter diferença entre examinadores e tal, né? Então, seria outra coisa importante no teste, seria a capacidade de ser reproduzível, reprodutibilidade. Por exemplo, a gente mostrou aqui com o índice kappa, né? Mostrou como é que calcula, tal, mas você pode ter isso com software, por exemplo. O software você pode ter. A gente mostrou basicamente um teste classificado em 2 níveis, mas você pode ter algo, pode ser um teste, pode ser uma informação qualquer, não necessariamente informação de teste diagnóstico, né? Você pode olhar a reprodutibilidade, pode ser algo em mais de um nível, mais de 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis, etc. Tal, né? E aí você tem as possibilidades de ter um capa ajustado, não ajustado, um capa ponderado, melhor dizendo, um capa ponderado, etc. Tal. Que aqui, como são variáveis categóricas, dicotômica, né? Elas serão iguais, tanto a não ponderada e a ponderada e tal. Né? E aqui está lá na aula, a gente colocou esses critérios que é colocado para concordância. Né? Se o kappa for maior do que ou igual a 0,81, quase perfeita, 0,61, 0,80 grande, 0,41, 0,60 moderada, 0,1, 0,40 leve, menor do que 0,20 pobre. Tá, né? Aí, indo para a questão de rastreamento, o screening, né, tão famoso, as pessoas, tá bom, né, que não deixa de ser, fazer prevenção primária é importantíssimo, quer dizer, o indivíduo não desenvolver diabetes, puxa vida, né, evitar obesidade, né, evitar hipertensão arterial, né, não tenha dúvida nenhuma que é realmente importante, fundamental, quer dizer, né, prevenção primária, né, é importante. A questão é a seguinte, né, aqui nós estamos no cenário, quer dizer, né, nós diagnosticamos pessoas, em geral, que elas nos procuram, né, quando já apresentam sintomas, manifestação clínica da doença, né. A pergunta é se eu detecto as pessoas antes que elas apresentem manifestações que levam à procura por sintoma, por manifestação clínica, né? Se eu antecedo ao início clínico da doença, né? O quanto se eu beneficio, né? Seria screening ou rastrear, né? Fazer rastreamento. As doenças apropriadas, o imposto falou, né? Lá na aula, doenças graves, doenças de elevada prevalência, quando existe tratamento efetivo, né? Você não, se não tiver nada para fazer, não adianta você detectar precocemente, né? De modo geral, você vai trazer mais malefício, né? Preocupação com as pessoas, mais exames, né? E pode não trazer as consequências, em vez de serem boas, serem ruins, né? Se esse teste de screening existe adequado para identificar quem tem e não tem a doença, ou seja, um teste de screening que realmente tem, se ele for em 2 níveis, ele possui uma LR positiva elevada, se ele tem, então, se estiver presente, ele tende a aumentar a probabilidade de pós-teste de pré-teste para pós-teste, se ele é negativo, porque tem uma LR negativa, bem menor do que 0,1, se está negativo, tende realmente a reduzir bastante a probabilidade e tal, né? Quer dizer, seria outro item para você levar em consideração. Os vieses na avaliação da efetividade do programa de rastreamento, que tende a ser maior quando a avaliação é feita usando estudos observacionais em lugar de ensaio clínico, né? O viés do tempo ganho, né?
é o lead time bias, porque repare, se você está olhando mortalidade e você está dizendo que os indivíduos que faz screening, ele tem uma mortalidade menor, mas tem que levar em consideração que você detecta ele antes que esses indivíduos fossem detectados numa situação que não tivesse screening, né? Porque você está vendo ele, digamos assim, anos antes, ou meses antes, ou que seja, mas antes de apresentar manifestação clínica, né? Então, a tendência é você ter mais tempo da detecção até o evento, que for o evento mortalidade, por exemplo, desse indivíduo, entendeu? Então, você pode ter esse viés, o viés do tempo ganho, né? O viés da progressão da doença. As doenças menos graves, elas tendem a ser detectadas mais pelo screening, porque as menos graves, ela demora mais tempo evoluindo, né? Ela demora mais tempo evoluindo. Então, se ela demora mais tempo evoluindo, esses indivíduos estarão mais propensos a serem detectados pelo screening. Então, se você está comparando quem faz screening e quem não faz screening, você tem esse viés aqui, pode dar uma percepção errônea de que o screening está sendo benéfico, né? Outro ponto é o viés da melhor aderência, porque você está fazendo a sua seleção de pacientes para o seu estudo, né? E você está anunciando pelo rádio, pelos panfletos, indivíduos para participar do seu estudo. Esses voluntários, eles podem ter riscos diferentes, né? Ou probabilidade diferente de estar já apresentando a doença, né? Os voluntários podem ser pessoas mais conscientes, por exemplo, da saúde, por exemplo, né? Então, se eles estão mais conscientes, ele faz várias coisas boas, eles se exercitam, ele tem dieta mais adequada e tudo mais, quer dizer, né? Então, se esses indivíduos eles comparecem para screening, né? Você, comparado com outros indivíduos sem screening, você pode ter uma percepção de que o screening realmente está sendo mais benéfico para a detecção precoce de doença e para uma boa evolução. Quer dizer, a boa evolução é porque esses indivíduos realmente eles já teriam uma evolução melhor, independente dele ter feito screening ou não feito screening e tal. Outra coisa para se levar em consideração é o sobrediagnóstico. Você vai ter muitos indivíduos diagnosticados e que jamais teriam qualquer consequência da doença, né? Porque eles falecem de outra coisa, né? Eles não, eles falecem com a doença, mas não em consequência da doença, né? Isso seria overdiagnosis. Da mesma forma como você determina o número necessário para tratar, você pode determinar o número necessário para rastrear, né? Quantos indivíduos eu preciso submeter screening para evitar um caso de evento, um caso de óbito, por exemplo, né? Então, o number necessary to screening, o número necessário para rastrear seria, se você olha isso usando proporção, seria 1 dividido pela redução absoluta do risco, ou 100 dividido pela redução absoluta do risco em percentual, certo? Aqui, lembro vocês daquele que a gente pegou aqueles dados daquele estudo de mamografias em mulheres, né, de 40 anos, com idade de 40 anos, com câncer de mama, e olhamos os resultados do ensaio clínico, tal, né? Mostrando houve uma diferença de risco, tal, mas nós calculamos aqui a diferença de risco de 0,053. Quando fizemos isso, calculamos o número necessário para rastrear, deu 1.899. Quer dizer, algo para você considerar. Quando o estudo foi mostrado lá, mostrou que existia diferença estatisticamente significante, né? E colocou basicamente essa informação. Mas nós usamos os dados lá que estavam no estudo, e aqui nos diz o seguinte: você precisa rastrear 1.900 mulheres para você prevenir um caso de óbito por câncer de mama, certo?
A pergunta que a gente faz é o seguinte: uma campanha de saúde pública, por exemplo, né, voltado para mamografia em mulheres nessa faixa de idade, em que você vai reduzir um caso, me lembro aqui em quanto tempo foi, né? Acho que foi 10 anos, não me lembro não, que seria outra coisa a levar em consideração. Para você reduzir em tantos anos um caso de óbito, você precisava fazer 1.900 screening, por exemplo, né? Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda, você vai ter testes falsos positivos, que vai levar a outros testes diagnósticos. Você vai levar, muitas vezes, a operações desnecessárias, né? Muitas biópsias desnecessárias, porque você vai ter nódulos que são nódulos benignos, etc. E tal. Quer dizer, tem uma série de coisas aí, fora os aspectos psicológicos, etc. E tal, entendeu? Aí fica para a interpretação dos gestores e dos clínicos e de todos vocês sobre essas coisas aí, né? Existe toda uma discussão, toda uma polêmica aí sobre essa questão da mamografia, como é que deve ser feito, idade, etc. E tal, né? Nós colocamos isso e até colocamos coisas individuais, citamos situações de atriz que já tirou as mamas, etc. Mas eram situações específicas, né? E o quanto as campanhas, os informes de televisão, de situações particulares, especiais, etc. E tal, que tem que se levar em consideração. Quer dizer, você vai ter indivíduos, mulheres que têm uma história familiar importantíssima de câncer de mama, né? É diferente da população geral, né? Muito bem. E a gente terminou com a aula 14. Na aula 14, o que a gente trouxe assim, de coisa nova mesmo foi o Propensity Score, né? Como sendo uma alternativa, né? Para também para ajuste para variáveis confundidoras. De modo geral, o Propensity Score é usado em situações em que a variável de exposição é uma variável de tratamento, não é? E que você dispõe de um estudo de coorte, mas portanto, você não dispõe de um ensaio clínico, né? Ok? Ah, então, ela tem dois steps, ou duas fases. Uma que você usa, por exemplo, regressão logística, em que a variável exposição ela é tratada como uma variável de evento, e você, usando regressão logística, você determina os scores de propensão. Os scores daquele cada indivíduo, ele que probabilidade ele teria, por exemplo, de ser randomizado, quer dizer, teoricamente, não ensaio clínico, entendeu? Pelas suas características, né? Ele é muito similar a quem, né? Então, você pode, portanto, aqui parear indivíduos tratados e não tratados que tenham características muito similares, quer dizer, essas características similares vai levar em consideração uma série de variáveis que você colocar no modelo, né? Aí você vê estudos aqui, né? Então, ele vai ter pares lá, né? Eu coloquei mais detalhes lá na aula e coloquei também uma aula, um link para uma aula que eu acho interessante, se vocês tiverem interesse, ou se forem considerar usar Propensity Score em algum estudo, ou se ler estudo de Propensity Score, que tem muitos estudos hoje em dia sendo publicados, né? Esse aqui, por exemplo, é um da área da nefrologia, né? Um estudo de coorte com Propensity Score para ajustar a associação de tratamento com mortalidade e que comparou indivíduos que estavam usando quelante de fósforo, né? É uma das coisas que a gente usa em pacientes em diálise ou com doença renal crônica para quelar fósforo, né? Que é um fator que os estudos epidemiológicos mostram que está associado com mortalidade, somente mortalidade cardiovascular, né? Mas tem pouco ensaio clínico para isso, né? Então, passa a usar estudos observacionais, né? Esse aqui foi um estudo usando Propensity Score. Então, os indivíduos, ele classificou, para só aqui está, é o que teria nos grupos sem o Propensity Score, foram 3.555 indivíduos tratados e 5.055
não tratados, né? Quando você usando o Propensity Score e faz o pareamento, de modo geral, você vai ter uma redução do tamanho amostral, essa é uma limitação, que, por exemplo, aqui você tinha 3.555 tratados, isso vai ficar mais próximo, né? Você vai precisar do grupo não tratado, que parei com esse grupo de tratados, você vê que a amostra tende a diminuir. Você tinha 5.055 no grupo não tratado, do grupo não match, sem propensity score, ele passa a ser 3.186, né? Mas ele é um grupo mais parecido um com o outro, né? Com as suas características, idade, etc, etc e tal. E isso aqui ele usou na regressão de Cox e mostra lá na publicação que os resultados mostraram que os indivíduos tratados usando quelante de fósforo, eles tiveram uma menor mortalidade, tá certo? Eu até tenho um estudo meu também, quer dizer, usando uma grande coorte, um estudo internacional, não usando o Propensity Score, mas usando um outro método que eu não falei aqui nesse curso aqui, mas é um outro método. Tá? Era isso aí, foi isso aqui que a gente viu. Deixa eu... Ok, pessoal. Dei uma navegada aí, né, nas coisas aí da... Ok. E aí, Liliane, como é que a gente chega aqui nesse final aqui? Sobrevivemos ou não? Sobrevivemos e como? Agora, eu acho que seria bom, prof, dar uma palavrinha sobre a prova, né, da próxima semana. Você com a palavra. Então, pessoal, vocês já passaram por bioestatística, e aí a gente está usando esse modelo online, né, de fazer a prova com a câmera ligada, obviamente a estrutura, uma estrutura que permite vocês vão estar fazendo a prova, podem consultar, obviamente, mas o raciocínio é que é necessário, a aplicação, não é? E é isso, basicamente a prova vai ser elaborada em torno disso, né? Não seria necessário usar o R, mas a aplicação do raciocínio clínico que foi visto durante o componente curricular. Alguma coisa a mais para acrescentar, professor? Vai ser no horário da disciplina, vocês terão 2 horas para fazer a prova. Não, não tenho nada assim para acrescentar, não. É como você falou, para medir realmente assim, o que é que o indivíduo teve de conhecimento do que ele foi exposto aqui. E basicamente é o que foi exposto, né? Então, aí cabe a vocês revisitarem o conteúdo dado. Como tem mais 10 minutos para a gente de aula, né? No início eu comecei a já colocar algumas coisas, o que é que vocês acham que aprenderam, o objetivo, né? Onde é que vocês aplicariam esse conhecimento? Vocês veem esse conhecimento de vocês aplicado aonde? Né? Na prática de vocês, sem pensar em pesquisa, na prática, por exemplo, né? Vocês como profissionais de saúde, vocês lidam com pacientes, vocês leem artigos e fora de pensar nos trabalhos de pesquisa que vocês desenvolvem. Alguém percebe assim, dessa forma, dessa aplicação? Acho que ajuda também a ler criticamente os trabalhos que saem, que às vezes vêm com informações que podem mudar a conduta, né? Então, talvez mudar a conduta médica mais consciente do que aquele resultado quer dizer, de como foi construído. Ou às vezes mudar, né? Exato. Nos grupos de trabalho de vocês têm reunião que lê artigo, discutem artigos? Alguém aqui? Né? Sim. Quem foi que falou? Camila. Camilina? Quem foi? Camila? Vocês fazem como assim? É relacionado com
as pesquisas que vocês fazem, ou relacionado com os pacientes que vocês tratam? Como são esses? Então, a gente tem um grupo de pesquisa, grupo de estudo, né, que se reúne, e aí, por vezes, a gente discute artigos, às vezes trazendo casos clínicos, as duas formas de abordagem. Sabe que eu estimulo muito, não só estudantes, mas profissionais de saúde, organizarem com seus grupos de trabalho, não necessariamente com grupo de pesquisa, mas os grupos de trabalho, por exemplo, clínico, das práticas, organizarem, sei lá, talvez uma vez no mês, né? Fazer uma dúvida, uma questão da prática, né? Levar um artigo, né? Pode ser em cima de uma dúvida, pode ser um artigo que saiu, que acha interessante. Vamos discutir esse artigo aqui que saiu no New England, na JAMA. Eu acho isso interessante para a prática clínica. Você faz uma prática clínica mais embasada, né, em conhecimento científico, né? O que a gente chama de saúde baseada em evidência, né? A gente procura realmente o melhor que tem de evidência para a gente passar uma prática. E, em termos de adquirir cada vez mais conhecimento, eu acho que é uma das formas, realmente, assim, de se tornar cada vez mais crítico de trabalhos, entendeu? Esse tipo, né? Eu acho que torna a prática mais gostosa, né? Eu acho que retira um pouco da rotina né? Chega 8 horas, sai 5 horas da tarde, todo dia isso, mas tem um dia que vai fazer uma discussão, tal, né? Depois aplica isso na prática. Eu acho que a prática, eu não sei, eu acho que a prática fica mais gostosa, né? Trazer evidência científica para a prática é muito importante. Sobretudo, muitas vezes você tem a influência da indústria farmacêutica, né? E às vezes é muito complicado para a gente, por exemplo, dentro da minha área, você tem a associação de bifosfonato, mas endovenoso, né? E osteonecrose dos maxilares. Acontece que um grupo muito forte propagou recentemente que bifosfonato de uso oral, então, realmente as doses são menores para pacientes com osteoporose, né? Então, mulheres menopausadas com osteoporose, que faz uso de bifosfonato, que ela não estaria associada à osteonecrose, mas não é o que a gente encontra na prática. Não é? Então, invariavelmente, vez ou outra, a gente encontra uma paciente que extraiu uma unidade dentária e aquela unidade não cicatriza e faz o mesmo padrão de uma osteonecrose com exposição no maxilar e não se fecha aquela mucosa sobre o osso. Então, veja, uma pergunta, uma questão dessa, embora exista todo o interesse de indústria farmacêutica, pode levantar o que já estamos fazendo, uma meta-análise, né? Fazendo também o acompanhamento dos nossos casos, uma série de casos de estatística do serviço, trazendo também outros perfis, como pacientes com osteogênese imperfeita, né? Então, já o perfil pediátrico, que faz uso de bifosfonato, que geralmente não apresenta alguma associação, mas são uma série de perguntas que, a partir da clínica, a gente tem aí um mundo, né, para resolver. Né? Então, esse exercício, não só dentro da nossa prática de estomatologia, mas todas as áreas da saúde compartilham. Né? Então, é isso. Muito bem. Lá no hospital também, agora não tanto, porque eu estou afastada por conta da gravidez, mas na época do Covid ficou muito forte essa questão da evidência científica, porque a gente na linha de frente, as evidências estavam surgindo a toda hora, então as discussões ocorriam
ou durante o diarismo com a equipe médica, ou então com os grupos da fisioterapia. E toda hora saía alguma coisa que mudava e a gente tinha que mudar, e até a nossa observação clínica, a gente ficava tentando adequar um pouco a experiência de fora para a experiência daqui. Então, eu acho que ficou, por um lado, era tenso, mas ficou muito gostoso, assim, porque a gente teve essa avalanche de informações muito mais fortes nesse período e tal. Muito bem. Eu não estou perguntando para a pesquisa, porque fica muito claro que o que aqui foi colocado, né, dependendo do que vocês trabalham, vocês vão encontrar aplicação do que aqui foi visto para os trabalhos de vocês ou trabalhos futuros, que às vezes a gente vai ingressar em determinados tipos de trabalhos porque a gente começou a adquirir determinados conhecimentos. Eu não trabalhava fazendo um desenho de estudo dessa natureza, mas eu estou começando a achar que está interessante e esse aprendizado lhe abre essa perspectiva, por exemplo, de você fazer um trabalho dentro seguindo esse delineamento, por exemplo, né? Então, acho que para mim isso está claro, mas por isso que eu fiz mais a pergunta voltado para essa aplicação mais para o dia a dia de vocês, das práticas, né? Como eu poderia perguntar também no dia a dia do ensino também, se vocês ensinam, né? O quanto isso pode se adicionar aos ensinos de vocês com os estudantes, né? Também não é estudante, basicamente, quer dizer, um estudante que você vai ensinar metodologia, muita clareza que isso aqui pode ser introduzido com facilidade. Mas é no dia a dia de discutir com os estudantes, discutir pacientes com estudantes, né? Quantas coisas aqui eu vejo. Você, com o estudante, você passa questões para ele de tratamento que você diz a ele, dê uma lida nesse trabalho, você dê uma lida, mesmo que você dê uma lida num capítulo de um livro, ele tem que ter uma interpretação científica do que ele está lendo também, né? A questão do diagnóstico, toda hora a gente realmente está falando de teste diagnóstico com o estudante e tal, né? E quanto isso pode modificar, por exemplo, a forma como vocês, do que vocês passam para os estudantes, do que vocês solicitam o estudante para ler, né? E trazer para você. Então, é outra coisa também que eu acredito que vocês podem encontrar várias oportunidades de empregar os conhecimentos que vocês adquiriram aqui para as aulas de vocês, para o ensino dos estudantes, não necessariamente ensino de metodologia de pesquisa, que vários dos meus estudantes passaram a ser alunos, professores de metodologia de pesquisa, né? Eu acho bom isso aí, né? Muito bem, Eliane. Eu não teria mais nada assim para dizer, assim, especificamente dos assuntos da disciplina, dizer que é um prazer grande estar com vocês aí, os estudantes, trabalhar com a Liliane aqui na disciplina também é um grande prazer. E vamos para Eu que agradeço. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui também aprendendo, estar aqui com vocês. E lembrando que hoje realmente é o nosso último dia aqui, né? Porque tem a prova. E lembrando que dia 2 é aniversário do programa. Eu quero todo mundo no YouTube. Muito bem. Beleza. Ok, pessoal. Tudo de bom para vocês, hein? Tchau, professor. Muito obrigada. Nos vemos Até logo, professor. ainda, Até né? semana que vem. Semana que vem. Tá, Sim. obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa.